frente que você vai ser chamada para participar. Pode vir, fica ali junto da doutora Leonardo. Tem microfone aqui. Doutora também. Não pode engasgar. Boa tarde a todos. Espera um pouquinho, Rafael, para a gente ver se vai chegando. A gente abre e depois chama vocês. Está faltando a Mariana. Olha, a Paola está já na reunião aqui. Cadê a Mariana? E aí, Tito? Tá falando um monte de você agora. Aonde? Eu te conto. Estamos destruindo. Vou levar uma cadeira a mais para lá, viu? Vou levar uma cadeira a mais para lá, viu? Pronto. Você começa. Tá bom, vou botar a cadeira lá. Ah, claro. Deixa eu chegar. Augusto pode sentar aqui. Augusto pode sentar aqui. Deixa ela sentar lá. O lugar dela é aqui. Não sei pensando, você tá... Senta aí, Augusto. Vejo que você tinha que... Não, mas deixa Isso é bullying, Augusto. Pode deixar, a gente defende. Ele tá sem falar, ele tá pronto pra me passar uma coisa, entendeu? Não precisa sem falar, eu começo. Ok? 3, 2... Boa tarde, pelo fuso horário corrigido de Brasília, meio-dia. E nós vamos começar mais uma sessão do Minhoca Imagem, com mais uma vez casos desafiadores, tão desafiadores que hoje nós teremos até participações via internet, não é? Teremos interpretação de laudo via internet. Estou aqui, como sempre, com a nossa diretora principal, inspiradora dessa sessão, a Edileide. Do lado dela, o Paul. Ao lado do Paul, resolvendo as reuniões sempre com os eletros, a Mariana. Depois, se a ressonância do Paul está diferente do eletro da Mariana, a gente corrige a ressonância. Do meu lado esquerdo, o Tito. E teremos hoje dois residentes muito especiais, o Rafael e o Augusto, é isso, né? Que parece que vão fazer um trabalho bem bacana e vão começar agora a mostrar os casos para nós, Edileide. Boa tarde. E a doutora, quero avisar que a doutora Paola Ismani vai estar online, está aqui, já nós estamos vendo. A doutora Paola vai participar hoje da reunião com as imagens bem bonitas. Eu peguei a Paola de última hora, uma hora atrás, ela já preparou as imagens. Quem sabe faz ao vivo. Uma eficiência total. E hoje temos também as mães, né, também, do doutor Augusto, do doutor Rafael, vão participar online. Sejam bem-vindas. Então, vamos começar, Rafael? Boa tarde a todos, para quem está chegando. Meu nome é Rafael de Sico, sou R1 aqui do Instituto de Cardiologia, do Dante Pazanese, e eu vou apresentar o caso do Minhoca de hoje. Então, a descrição do caso: paciente AS masculino, 35 anos, um paciente previamente rígido, assintomático até o fim do ano de 2015, quando subitamente ele apresentou um quadro de síncope no mercado, estava acompanhado da esposa. Diz que recuperou em segundos a consciência, porém se sentiu estranho, pálido. Os familiares o levaram para um pronto-socorro do Hospital de Pedreira, onde ele realizou um eletrocardiograma e, segundo ele, foi visto muitas arritmias nesse eletro. Ele ficou, acho que uns 2 ou 3 dias, segundo o relato dele, recebeu alta logo em sequência, ali no final do ano de 2015, a princípio sem nenhuma medicação. Foi orientado por uma amiga da esposa a procurar o Instituto Dante Pazanese para elucidação melhor do caso, né? Ele chegou aqui no dia 25 de janeiro de 2016, assintomático. Negava comorbidades prévias, história familiar negativa para morte súbita e positiva para DAC. Atualmente, na ocasião, ele não usava nenhuma medicação. Na descrição do exame físico, no dia 25 de janeiro, o paciente com APA 13/9, frequência de 98, estava em bom estado geral, lúcido, orientado, mucosas úmidas e coradas, Glasgow 15, nada digno de nota na ausculta pulmonar e cardíaca, bem perfundido. Digno de nota, ele tinha uma linfadenopatia inguinal palpável bilateral, tá?
E os exames laboratoriais não mostravam nada de alterado, tanto na parte de eletrólitos, hemograma, troponina, enfim, todos normais. Agora eu vou chamar a doutora Mariana para comentar os eletrocardiogramas do paciente. Ele tem os eletros do Instituto e os que ele trouxe previamente. Eu vou começar com os prévios que ele trouxe aqui para a gente, do dia 30 de dezembro. Bom, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu vi abrir esse eletro e não consegui nem analisar hoje de manhã. Uma coisa que chama a atenção de exame físico desse paciente, que eu confesso que se não fosse no miocárdio, eu acho que passaria completamente despercebido, é linfadenomegalia inguinal bilateral. Aí vocês me dão um caso de 35 anos, com esse eletro aqui. E o que a gente vê, né? Então, Slade, nós temos que começar a deixar a Mariana no final. Ela já está querendo dar spoiler desde a primeira fala, né? Esse daqui, como é que chama? Bom, o que a gente chama muito atenção? Ele tem síncope, né? Ele conta pra gente que tem síncope e aqui está a causa da síncope dele. Ele tem um ritmo sinusal, ele faz extracístole ventricular e lá em D2 longo ele engata uma taquicardia ventricular que até parece torsades, né? Uma taquicardia ventricular polimórfica, aí não sustentada, mas parece aí que ele se continuasse um pouquinho mais, ele talvez fizesse um torsade Poin aí. Próximo eletro do dia 12 de janeiro. Também é um ritmo sinusal, com extracístoles ventriculares aí. Puxa, eu não estou conseguindo ver intervalo PR. Parece que é um pouquinho alargado. Tem um BAV ritmo sinusal, com BAV de primeiro grau, com extracístoles ventriculares aí isoladas. Quando a gente olha nas duas derivações, a gente perde um pouquinho do parâmetro de repolarização, porque as extracístoles aí estão atrapalhando qual que aperto aqui? Isso. Então, a gente vê aqui toda a repolarização, não consigo mexer, alterada. Quer dizer, a gente não consegue definir bem a repolarização por causa das extracístoles ventriculares que estão atrapalhando. Mais 2 eletros agora aqui do Dante, do dia 25 de janeiro. Tá normal. Eu quero esses eletros, achei maravilhosos para a aula. Ele está aqui com uma taquicardia ventricular, deve estar tendo aí, tem aí um torsades mesmo, né? Ele faz um ritmo, um batimento sinusal, engata uma TV NS, faz outro batimento sinusal e provavelmente engata outra taquicardia aí. E o último agora. Esse daí é um D2 longo? É um D2 longo. Esse daí é um ritmo sinusal, um BAV de primeiro grau e tem extracístoles ventriculares polimórficas, horas isoladas, ora pareadas, ora fazendo episódios de taquicardia ventricular não sustentada no final do traçado. Então, próximo slide, foi pedida uma radiografia de tórax. Opa! Doutor Leonardo? Posso fazer uma pergunta? Ali naqueles eletros, no primeiro eletro, tinha umas extracístoles com morfologia de bloqueio de ramo direito ali, ó. Em V1, são polimórficas, mas tem umas que parecem ali com bloqueio de ramo direito. E algumas extracístoles ventriculares aparecem onde a P e parece que tem talvez uma pré-excitação, uma aberrância. Isso quer dizer alguma coisa? Isso é indiferente? Eu acho que é só porque está dissociado. Ele teve a despolarização atrial, mas de forma quase simultânea ela teve a despolarização ventricular, da extracístole ventricular, e acabou conduzindo com o intervalo PR e nos demonstrou, a gente viu o intervalo PR mais curto, mas na verdade aquela P vem na hora que ela tinha que vir da despolarização atrial sinusal própria, e aí veio a extracístole ventricular, que acabou dando uma percepção de intervalo PR mais curto, alargado, porque as extracístoles até geralmente alargam o começo do QRS, mas aquilo lá só mostra para a gente que realmente tem uma dissociação atrioventricular.
Mariana muda bem de eixo, né? Parece que tem um torsades ali no D2, mas a gente podia pensar mais que a origem da extracístole era ventrículo esquerdo, por ter morfologia de bloqueio de ramo ali no V1? A primeira né? Então, a gente, sim, o que a gente teria que fazer? Na verdade, a gente teria que ver todo o traçado para ver se essa arritmia, essa extrasístole, se mantém com a mesma morfologia como se fosse o gatilho. Então, a gente teria que ver se a mesma extrasístole, se a mesma origem, se a mesma morfologia se mantém como gatilho para desencadear aí a taquicardia ventricular não sustentada, né? Só por esse daqui, como ele tem outros traçados que me pareceram que tem isoladas também polimórficas, então eu não consigo dizer se está nascendo só de uma localização. Perfeito. Vamos à frente. Dá seguimento. Eu queria que o Dr. Paulo comentasse o raio-x de tórax. Bom, a gente está observando aqui, bom dia com todos, uma projeção PA lateral e raio-x de tórax. A gente vê que a técnica está adequada, né, bem inspirado, tem uma opacidade adequada. O que me chama a atenção aqui nessa primeira imagem do lado esquerdo de vocês o mediastino não tem uma morfologia totalmente normal. Chama a atenção que tem uma estrutura mediastinal paratraqueal à direita, lobulada, tá? A gente não costuma ver isso na área cardíaca, tá? Também ela se repete aqui do outro lado. Então, isso me chama um pouquinho a atenção, não é um mediastino normal. Agora, a área cardíaca tem um índice cardiotorácico aparentemente normal, e não vejo alterações tanto de derrame, tudo isso. O parênquima, aparentemente, nessa projeção de raio-x, a gente pode falar que é uma pequena estria fibrotractásica aqui, mas também o que mais me chama a atenção é esse discreto alargamento paratraqueal à direita nesse paciente. Eu acho que 99% dos cardiologistas iam achar esse raio-x normal, não acha não, Ibrahim? Depende da pressa. Depende da pressa. Eu sinceramente acho que um raio-x chamaria atenção. Tudo bem que tem um viés dessa vez, eu vim sabendo o caso. Então, mas eu estou achando que tem alguma coisa ali que poderia chamar a atenção, sim. Perfeito. Paula, você acharia que esse depois raio-x no final, depois no final, até pediria para a gente voltar nessa imagem, tá? Paula está dizendo que sim, a gente vai mostrar no final. Vamos em frente. Então, aqui, junto com o raio-x, o eletro, os exames, ele também fez um ecocardiograma. Se o Dr. Tito quiser comentar, ele não tem vídeo, só tem a descrição do eco, tá? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, a gente vai comentar os valores aqui ao lado esquerdo. Então, a gente tem uma aorta e o átrio esquerdo com diâmetros preservados, aqui na medida. Septo e parede posterior absolutamente normais, 7, 8 milímetros. O diâmetro diastólico um pouco aumentado, de 58 milímetros. Então, um aumento discreto, e uma fração de ejeção reduzida, também uma disfunção discreta, com 42%. Em relação ao átrio esquerdo, já está descrito aqui que ele não conseguiu fazer a avaliação do volume, porque aparentemente tem um mega esôfago comprimindo o átrio esquerdo, isso dificulta para a gente fazer a medida pelo eco, principalmente nas posições padrão. Tem a cinesia do segmento basal da parede septal inferior, né? Só isso está descrito. Tem uma hipocontratividade difusa e, de curioso, tem uma disfunção diastólica do VE grau 3, sem nenhuma alteração tão significativa, tanto no diâmetro quanto na espessura do ventrículo esquerdo. O que quer dizer isso, disfunção diastólica grau 3? Disfunção diastólica é quando a gente tem um aumento muito importante ou significativo das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Então, é graduado em 1, 2, 3, basicamente 1 não tem aumento dessas pressões, algumas alterações só de relaxamento. A partir do grau 2 e grau 3, a gente tem um aumento cada vez maior dessas pressões. E chama muita atenção, isso aí geralmente a gente encontra, por exemplo, em amiloidose ou cardiopatia hipertrófica. E nesse caso a gente não tem aumento da espessura, não tem uma disfunção importante, apesar de ter uma disfunção discreta, e não tem um aumento dos diâmetros também tão significativo. Então, nesse eletro, a disfunção diastólica é mais relevante que a sistólica. Nesse eco, o que chama mais atenção... Perdão, nesse eco, exato. Chama mais atenção uma disfunção diastólica desse grau. Eu sou da época do modo M, o eco era parecido com o eletro. Mariana, acho que o eco também dá para ter uma ideia da origem da arritmia, né? A gente já tinha visto um padrão, a morfologia do BRD, e agora vendo que a doença praticamente é só do VE, né? Eu ficaria achando mais que a origem da arritmia está no ventrículo esquerdo. Tinha morfologia de BRD também, BRD.
Então, diante dos exames aqui explanados, aí surgem as dúvidas, né? O que fazemos com esse paciente? Internamos, indicamos CDI e diante da possibilidade de um megaesôfago ali comprimindo o átrio esquerdo, todas as hipóteses incluem sorologia para Chagas. Letra B, internamos e solicitamos estudo eletrofisiológico, medicamos com amiodarona e segmento ambulatorial, ou beta-bloqueador e amiodarona com segmento ambulatorial. Doutora Paola, quer comentar? Passa o microfone para ela. Microfone? Aqui, deu. Isso. Eu acho que na minha grande experiência, teria medo e internaria o paciente Em com as fazer o quê? arritmias. Internar? E fazer estudo eletrofisiológico. E uma ressonância. Edileide, como diria os mestres de cerimônias oficiais, vamos registrar as autoridades presentes no auditório. Tem a doutora Eleoná, a doutora Carolina Métodos Gráficos, a doutora Marinela Fera, da cardiologia intervencionista. Aí ela chegou com esse paciente para você, Marinela. Marinela não gosta de enrolar, ela gosta de resolver os problemas. Ela chegou com esse paciente para você e perguntou o que você valorizaria nele. E o Paul estava passando no corredor, ela virou para você, o que você valorizaria nele? E perguntou para o Paul, essa história do megaesôfago, você acha que aquela imagem que você viu no raio-x pode ser, pode não ser? Como é que é? Edileide e Paul. Marinela, quer fazer algum comentário? Eu só achei estranho no ecocardiograma uma acinesia septal inferior. Esse ecocardiograma de fora? É nosso. Não, é nosso. É nosso. Realmente, em relação à coronariopatia, fica difícil, né? A gente já pensaria numa doença fora da coronariopatia ou um doente multiarterial, só que ele é muito jovem, era muito jovem no início do caso. Mas é verdade, isso é o que salta aos olhos também, uma cinesia, acinesias em locais diferentes, se a gente pensasse em um leito só coronariano. Aí eu pensaria numa coronária direita, acinesia inferior e septal. Eu não tenho história de coronariopatia. Não. A gente tem uma dificuldade, eu lembro que eu participei da decisão de não internar esse paciente, mas eu fiquei extremamente preocupada por conta daquela arritmia, e ele já tinha saído do PS do alta, sem nenhuma decisão, com a amiodarona, essa foi a decisão do PS. E a gente reinternar clinicamente esse paciente é complicado, eu lembro que eu fiquei muito preocupada, que era uma arritmia bem Agora, eu acho que você já viu mais de 20 pacientes com Chagas na sua vida, né? Sim. Essa história é compatível com o paciente com Chagas, Edileide? Na verdade, a idade a gente esperaria um pouquinho mais velhos, né, 40, 50 anos, mas alguns pacientes se infectam muito precocemente e, às vezes, a gente tem pacientes com arritmias graves e nessa idade. Eu acho que não daria para descartar completamente doença de Chagas, não. E essas alterações contráteis do eco? Parede septal e inferior? Também em Chagas, às vezes, a gente costuma ter muito mais ínfero-lateral, né, que a gente costuma ter isso, não é essa local mais comum, mas 30 e poucos anos sem imaginar que tenha doença coronária é possível, mas não é frequente, não é provável. As duas coisas são difíceis, né? Paulo, o que você vai responder para a Marinela? Aquela imagem do raio-x era compatível com o megaesôfago? Então, no raio-x é um exame pouco sensível específico para esse tipo de alterações, mas já sugere que tem que ir adiante na investigação, né? Sobretudo uma alteração segmentar pouco chamativa, um paciente com poucos fatores de risco pela idade, mas também tem um componente extrínseco que chama a atenção, se o esôfago ou se, na verdade, é secundário alguma compressão. Então, eu sugeriria uma tomografia. Porque até agora os exames todos, pelo que eu entendi, são indicativos de dúvida, né? Mas eu acho que a conduta correta aqui seria internar o paciente, sem dúvida, né? E solicitar um estudo eletrofisiológico, investigar, fazer uma ressonância, identificar a causa dessa arritmia que o paciente tem, às vezes não é possível, mas o indicado seria exatamente isso. Doutora, ele tem síncope, né? Ele tem sintoma, ele tem síncope, a gente não sabe se tem causa reversível. Lembrar que se ficar realmente categorizado como torsades é uma arritmia que dá, geralmente, associada à bradicardia e QT-longo. Então, a gente vai mandar embora um paciente que está com sintoma, com aqueles eletros, sabendo que a amiodarona também prolonga o QT.
Então, o QT dele não era longo, né? Olhando aquele então eletro, não dá nem para medir. ver, porque Eu tinha acho um que eletro com menos arritmia. é como a gente depende do QT, da regularidade do RR, a gente acaba perdendo. Visualmente não parece, mas acho Mariana, que valeria a pena lembrar dessas coisas. Essa arritmia, esse tipo de arritmia que ele tem alguma coisa dessas hipóteses que a gente está pensando, doença coronária, mais frequente, menos frequente, torsade com doença coronária, como é que seria? Difícil, é mais difícil. A gente acaba vendo mais em síndromes, né, em paciente com QT mais prolongado, ou paciente com bradicardias mais importantes, que a gente pode ver, não tanto com doença coronariana. Como é que chama? O etilista, né? Também que a gente muitas vezes acaba, por falta de magnésio, a gente acaba apresentando também, então mas não é o habitual da gente ver torsades no PS por causa de coronariopatia. Paulo, teve um caso que vocês viram isso, né? Que era um etilista que tinha torsade, não tinha realce, e aí vocês chegaram à conclusão que era cardiomiopatia alcoólica mesmo. Não é o caso, hein, pessoal? Exatamente. Então, justamente o que chama a atenção nesse caso especificamente, que tinha arritmia mais ventricular do que atrial, né? Então, tinha uma massa com pressão extrínseca, mas parece que o principal problema dele é ventricular. Então, justamente, tem que pesquisar, tem que procurar, tem que achar uma causa. Um paciente que sincopou e ainda tem muita ectopia ventricular, muita arritmia no eletro, tem muito eletro e precisa de uma conduta, né? Mas só reforçando o que a Mariana falou, é um perigo quando a gente vê um torsade de Poix e a gente resolve dar mildarona, que é um prolonga, quer dizer, você trata fazendo o que não deve, né? Piorando a situação do paciente. Vamos em frente. Então, só complementando o painel laboratorial, magnésio de 2, sódio 138, potássio 4,7, troponina negativa, sorologia de Chagas negativa, um TSH discretamente aumentado com T4 normal, uma hemoglobina discretamente aumentada. Então, depois de explanado isso, foi optado, então, por alta, o paciente se encontrava assintomático no momento da avaliação, iniciaram a mildarona 400 mg por dia, com proposta de reduzir para 200 mg em um mês, além de associar metoprolol 200 mg. E foi solicitada uma série de exames, cintilografia, ressonância cardíaca, até pesquisa de BKI, porque ele tinha uma queixa de tosse, rouquidão, e esse raio-x aí com essa alteração que o doutor comentou. Doutora, posso fazer só um comentário? Esse foi o segmento, mas talvez teria considerado um angiotomo de coronárias nesse paciente, ou não? Eu acho que foi feito, inclusive, não foi? Mas foi nessa só época? Nessa época, acho que sim. Eu não sei, porque não está me parecendo um paciente com DAC, esse paciente, essa arritmia, nada que me lembrasse DAC com 30 anos de idade, eu não sei se eu faria nem a cintilo, nem a angiotomo. Você, Marinela? Então, prosseguindo aqui, o paciente também, ao longo do acompanhamento, apresentou uma lesão de pele na face, do lado direito do rosto, né? Mais clara no centro e indolor, né? E diante dessa lesão aqui foram estabelecidas novas hipóteses diagnósticas, né? Com os dados que a gente tem até agora dos exames do paciente. Vamos perguntar, doutor Ioná, ajudou essa lesão de pele ou atrapalhou? Eu acho que é um componente a mais, né? Acho que doença coronária, pela forma de apresentação, já fica um pouco mais afastada, né? Eu pensaria uma doença primária do miocárdio, talvez arritmogênica. Não tem informações sobre familiares, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? E também tem as doenças autoimunes, né? Então, de repente, uma lesão dessa, assim, em forma de alvo, né? A gente já começa a pensar em algumas doenças autoimunes sistêmicas que podem acometer a pele e também o coração. Perfeito. Ele continuava com linfadenomegalia? Continuava. Que ninguém prestou muita atenção, imagina, da gravidade e tudo mais. Né? Vamos em frente. Então,
Eu queria saber, então, quem acha que é miocardite, levanta a mão. Quem acha que é cardiomiopatia ritmogênica, levanta a mão. O seu voto vale por 10, então temos 10 votos só para cardiomiopatia ritmogênica. Quem acha que é uma taquicardia e miopatia, levanta a mão. Então, todo o resto acha que é doença linfoproliferativa. Está ganhando doença linfoproliferativa, que tiveram os 10 votos da Ioná para cardiopatia ritmogênica, os outros todos foram para a doença linfoproliferativa. Se a gente incluir cardiomiopatia ritmogênica, todas as doenças que levam à arritmia, com certeza, não tem como errar aí, né? Vamos em frente. Então, dando continuidade, no dia 29 de março, ele foi realizar uma cintilografia miocárdica com dipiridamol, suspendeu o beta-bloqueador 7 dias antes, e durante o procedimento ele apresentou uma PCR na fase de captação das imagens. Tá? Essa PCR foi em FV e foi revertida após 9 choques e 10 ciclos de RCP. Tá? Então, o paciente foi reinternado e, para melhor elucidação, foi pedido uma ressonância cardíaca e um PET scan também. Tá? Eu vou convidar a doutora Paola para comentar sobre o PET scan. Paola. Paola, está nos ouvindo? Está sem microfone, está desligado. Continua mudo. Ainda não te ouvimos. Esse PET scan foi realizado no Agora sim. Agora ouvimos. Vou entrar pelo celular, tá? Tá. Eu vou sair daqui, senão dá essa. Esse é o pré. Então, a cintilografia com dipiridamol, né, só se for, nesse caso, para afastar a isquemia ou para avaliar se tem alguma alteração da contratividade global ou regional. No caso do PET, o PET scan ele traz importantes informações aí, né? Como a gente está vendo, nessa primeira imagem a gente consegue verificar o acometimento sistêmico. Então a gente verifica linfonodos aí em todas, né? Tanto nas cadeias ilíacas e femorais, como supraclaviculares, nos membros superiores, mediastinais. A gente percebe captação aí em todos os lugares. Em relação à área cardíaca, tem uma captação bem exuberante, mas aí, quando for fazer uma solicitação de PET para avaliar alguma doença cardiológica proliferativa, autoimune, a gente precisa ser avisado, porque precisa ter um preparo adequado, porque o coração também capta glicose, né, glicogênio. Então, a gente precisa fazer uma dieta muito, assim, com baixa glicose, carboidrato, pelo menos nos 2 dias que antecedem, porque senão vai captar na área cardíaca mesmo. Pode passar o próximo. O que a gente observa, né, são múltiplos linfonodos e uma linfonodomegalia bastante evidente, com uma captação de glicose importante, porque os linfonodos normalmente eles são redondinhos, eles são simétricos, né? Ele tem uma característica, né, com halo. Esse já tem uma característica de inflamatório, ou seja, de um linfonodo acometido, anormal. E aí, quando a gente faz a fusão com a parte metabólica, a gente vê realmente, vejam nessa imagem, dá para ver membros superiores, nos 2 bracinhos, dá para ver que tem linfonodos captantes. Aí, se você quiser ir colocando as próximas, né, a gente vê perto da axila, a gente vê aí na região do mediastino, múltiplas captações. Pode passar a próxima. Pode passar a próxima. Com FV alto, né, retroperitoneais, como aí está mostrando, né, com SUV
chegando até 4,7, médio de 1,8 centímetros, como eu coloquei aí do lado, né? Tem captação em ilíacos, pode ir passando o próximo também. Né? Aí a gente verifica nas ilíacas, na região inguinal, nas femorais bilateralmente, com SUV chegando até 4,3, né? Então, a gente vê um acometimento sistêmico. Aparentemente, tem uma captação. Eu até enviei umas imagens do que é o normal e do que é o anormal. A imagem cardíaca normal, se tiver, porque possivelmente com essa taquiarritmia, a gente tem que suspeitar de um acometimento cardíaco. Se tiver no preparo adequado, ó, nessa imagem aí do lado, dá para ver até a captação pulmonar. Exatamente. Aí é uma captação de um nódulo pulmonar no pulmão esquerdo, né? E, normalmente, se tiver uma privação de carboidrato e qualquer coisa com glicose por 24, 48 horas, a gente não observa a captação na área cardíaca. Eu não sei se, nesse caso, a dieta estava adequada, mas dá para verificar uma captação intensa aí na área cardíaca. Geralmente é de uma forma uma distribuição mais irregular. Eu encaminhei aí alguns exemplos, não sei se chegaram, mas dá para verificar, olha, aí dá para ver uma captação no externo também, né? E vejam como essa dá para ver uma captação mais irregular, mais para baixo, um pouco na área cardíaca. Então, a gente vê em todas as cadeias de linfonodos que estão acometidos. E aí, dá para verificar que, inclusive, o baço tem uma captação difusa, mais fraca, mas que o baço também, possivelmente, tem acometimento inflamatório. Né? Então, a gente consegue ver a adrenal esquerda, né? Olha aqui, ó, aí, exatamente. Vejam que aí é adrenal, né? O rim está do lado de cá, mais para baixo, e aí uma captação na adrenal esquerda também, além do baço. Eu mandei alguns exemplos normais. Normalmente não é para captar na área cardíaca, se quer saber se tem um acometimento além do sistêmico, se tem acometimento cardíaco. E eu diria que a maior importância aí do PET é que ele consegue verificar se o processo inflamatório está em atividade. Então, a gente consegue pegar na fase para o diagnóstico e também com o controle terapêutico. Dá para a gente fazer imagens sequenciais dali a 6 meses, 1 ano, 2 anos, para verificar se o tratamento, né, se tem uma diminuição da captação, tanto nos linfonodos e órgãos de forma sistêmica, como a captação cardíaca. A gente consegue fazer essa evolução. Eu diria que esse caso, pode dar o diagnóstico, Edileide, ou ainda não? Ainda não. Não ainda. Edileide? Não, ainda não, Paola. Ela pediu para ainda não, Paola. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu vou... Peraí. Vamos te responder por WhatsApp, já que você não nos ouve. Você pode. Doutora, posso fazer só uma observação, já que a gente está agora em silêncio? Pensando naquela TV polimórfica, e aí a retirada abrupta... Vocês conseguem me ouvir ainda? Sim. Ok. Vamos em frente. Vamos lá. Então, após a explanação... Era só para complementar, que ela teve ele parou, então ele tem um traçado com uma TV polimórfica, né? E ele estava indo super bem, que parou do nada o beta-bloqueador e ele parou. E é uma coisa que tem que pensar com um diagnóstico diferencial de TV polimórfica, é TV catecolaminérgica, que ele não tem história e não faz nenhum sentido. Mas já que ficou um silêncio, eu resolvi falar. Perfeito. Vamos em frente. Então, dando seguimento após a explicação da doutora Paola. Então, aqui só o laudo do PET oncológico, né? A doutora já explicou muito bem. E aqui o PET, ele deu algumas conclusões, né? Aumento da atividade metabólica em múltiplos linfonodos, pulmão, arcabouço ósseo e adrenal esquerda. Considerar a possibilidade de sarcoidose e o diferencial se faz com doença linfoproliferativa. E aí vamos para a ressonância agora.
Enquanto o Paulo vai para lá, hoje eu tenho que dizer que a doutora Mariana arrumou uma rival. A doutora Paola hoje brilhou na sua apresentação do PERT, né? Deu para entender tudo. Bom, começando aqui com a ressonância, como a gente sempre gosta, começamos pelas imagens iniciais, a gente tem uma avaliação anatômica do tórax e ajuda no planejamento. Já chama a atenção aquelas imagens lobuladas acometendo o mediastino superior, anterior, comete regiões paratraqueais, infracarinais, muito difusas. Embora sejam de uma aparência lobulada, elas não têm uma aparência filtrativa, eles são discretamente irregulares, mas a gente percebe que as bordas também são bem delimitadas. Vou mostrar aqui para vocês com imagem estática, como são várias, são muito lobuladas, acometendo toda a região no mediastino anterior. Vem que ela comprime discretamente a cava superior, tá? São paratraqueais. Então, são várias imagens lobuladas, a maior delas é provavelmente o que estava chamando mais atenção no eco inicial, né? Que tinha uma compressão extrínseca do esôfago, a gente entende por que foi isso, né? A gente vê que uma grande formação nodular, a maior delas é justamente paraesofagana, né? E vocês veem que até chega a ter um certo grau de compressão no átrio esquerdo, como a gente observa. Essas são as imagens iniciais, já chama atenção. Agora vejam vocês nas imagens de cine, a gente sempre começa por imagem de cine em eixo longo, o que chama atenção, certo grau de compressão, porém não causa muito grau de restrição. Vejam que o ventrículo esquerdo tem uma restrição, um certo grau de sincronia também, tá? E vejam que esse movimento aqui no segmento infroseptal com eco já tinha chamado a atenção, tem uma alteração de contratibilidade segmentar. Tá? Vejam aqui no eixo longo de 3 câmeras, como a contratibilidade global é aparentemente preservada, mas sim tem essa alteração segmentar que chama muito a atenção. E aqui, mais uma vez, chamando a morfologia dessa formação, dessa massa no átrio esquerdo. Agora, isso é uma varredura em 4 câmeras que a gente anda de uma parte superior para uma parte inferior para a superior. Vejam como essa região do septo infroseptal é até mais afilada. Então, isso chama muito atenção. Quando a gente está procurando doenças, a gente está vendo que tem linfonodos mediastinais, imagens sugestivas de linfonodos mediastinais muito significativos. Também temos um afilamento, um acometimento miocárdico, ou seja, temos uma mistura de lesões torácicas junto com lesões miocárdicas. Então, a gente começa a pensar em várias hipóteses diagnósticas, né? Essa é uma imagem ponderada em T2, ou seja, ela vê o edema, ela vê o tecido, ela vê o tórax, as imagens que começam a pegar mais edema, mais líquido. Vejam vocês como chama a atenção um certo grau de captação de edema miocárdico, mas eu não quero que vocês fujam do miocárdio, mas vejam o grau de captação, o grau de brilho no linfonodo que a gente tinha visto. Então, já tinha sido documentado o papel da ressonância pelas imagens ponderadas em T2, tem esse papel equiparável de mostrar um processo inflamatório. Então, vejam o grau de captação de edema no linfonodo e discretamente no miocárdio. Tá? Essa é uma imagem que ajuda a diferenciar componente de gordura. A gente vê que essa massa posterior não tem um componente de gordura significativo, porém, certo grau de heterogeneidade, porém as bordas são bastante finas, com essa compressão do esôfago que a gente tinha observado e caracterizando o tecido miocárdico que não tem sinais de filtração gordurosa. Agora, contratibilidade segmentar, que a gente vê na imagem eixo curto, percebam como essa parede basal, o segmento basal, predominantemente antroceptal e septo, totalmente afilado. Então, a gente mostra aqui para vocês que tem uma alteração segmentar com afilamento da porção basal, tá? Então, isso é um detalhe muito significativo quando a gente começa a falar de prováveis etiologias, tá? Função sistólica ventricular direito preservada do direito, e a gente vê que não tem, já afastando outras doenças que possam causar com quadros arrítmicos como displasia, não tem uma morfologia de cardiomiopatia ritmogênica. O que mais chama atenção é esse componente sistêmico torácico e esse afilamento da porção basal. Então, aqui uma imagem muito relevante para ser analisada na ressonância é a imagem de perfusão. Quando a gente está diante de massas, a gente tem que fazer uma imagem de perfusão e caracterizar esse tecido.
Vejam que, começando pela imagem mediastinal, ela chega a captar certo grau de contraste, porém ela consegue fazer o washout adequado, ela não é muito vascularizada, como a gente pensaria em lesões infiltrativas, massas tumorais, tá? E no miocárdio a gente percebe que tem sim um defeito de perfusão, justamente acometendo essa porção basal que estava mais afilada. Essa é uma imagem torácica, uma aquisição volumétrica que a gente faz pela ressonância magnética, onde a gente observa que tem vários linfonodos, como a gente tinha visto, axilares, e também já chama atenção no parênquima pulmonar basal à direita, uma imagem que chama atenção. Vejam vocês, o acometimento de linfonodos é muito significativo aqui, acometendo cadeias ganglionares paratraqueais infracarinais significativamente. Então, quando a gente analisa o padrão de realce tardio, chama atenção o seguinte: primeiro, pela distribuição do realce tardio, ele acomete subendocárdico e transmural no septo. A gente tinha observado esse afilamento no septo, mas também chama atenção esse acometimento dos músculos papilares. Tá? Então, é o padrão de acometimento não coronariano, tá? Ele não respeita um território, ele é muito focal, ele acomete, chega a ser transmural focalmente no septo basal, com o acometimento subendocárdico dos músculos papilares. Paulo, por essa imagem de realce, se te mostrassem só isso, sua primeira hipótese seria sarcoidose? O achado é muito clássico, sem ver os outros achados, sem ter a excelente dica pelo método do PET, com certeza a gente pensaria em sarcoidose, porque é um padrão que lembra muito justamente por esse acometimento, esse afilamento, esse acometimento não coronariano e esse envolvimento de músculos papilares. O padrão de realce, como a gente sempre conversa, acaba sendo sugestivo de diversas patologias, mas esse padrão de realce lembra muito. Agora, quando a gente junta informações dos acometimento ganglionar, do processo inflamatório, desses nódulos mediastinais que não têm um comportamento muito clássico do linfoma, que seriam um diferencial, a gente estabelece muito clássico e muito claro que provavelmente seja um diagnóstico de sarcoidose com acometimento cardíaco. Então, a tomografia de tórax demonstra justamente essas alterações morfofuncionais. Vejam vocês como tem poucos pontos de calcificação nesses nódulos. E aqui no tórax, vejam vocês como tem um acometimento pulmonar. Lembrando que a sarcoidose é uma doença que ela tem várias fases no diagnóstico. Então, tem inicialmente um acometimento linfonodos, posteriormente chega a acometer o parênquima pulmonar, e a gente parece que tem um estágio no qual os linfonodos estão muito mais inflamados, né? E ainda já tem um discreto grau de acometimento. Vejam vocês nessa reformatação volumétrica, o grau de aumento do linfonodomegalia mediastinal que a gente tinha mostrado nas imagens prévias. Então, só voltando aqui, durante essa internação prolongada do paciente, ele também fez uma toracotomia anterior, uma pleuroscopia por vídeo, né, mostrando várias aderências pleuropulmonares, importante linfonodomegalia mediastinal, foi dissecada a cadeia 2R e mandado material para anatomopatológico. O achado foi uma linfadenite crônica granulomatosa, tipo tuberculose, com pesquisa de bário fungo negativo, né? A imunohistoquímica, cerca de 60% de linfócitos TCD4 com halo linfocitário. Tá? O que quer dizer isso, Edileide? Você pode voltar, por favor, para o resultado da biópsia? O que quer dizer isso? Você recebeu isso, eu entrei na sua sala, Edileide, o que quer dizer isso aqui? Sarcoidose. Por quê? O que tem de característica? Esse aspecto mesmo de granulomatose, não tuberculoide, não tuberculose, é exatamente esse o achado que a gente espera na sarcoidose. Perfeito, obrigado. Então, prosseguindo aqui, foi optado, então, por uma avaliação de um reumatologista que orientou a iniciar um esquema terapêutico para sarcoidose disseminada com azatioprina e prednisona. E concomitante, durante a internação, o paciente implantou um CDI também. Após 2 meses, essa imagem da esquerda é o PET antigo, a gente não tem as imagens do PET de controle, que ele fez 2 meses depois do início do tratamento.
Teve uma redução importante do metabolismo glicolítico dos linfonodos, previamente descritos. Não se observava mais hipermetabolismo glicolítico em áreas focais do externo, arcos costais e adrenais, outras áreas previamente descritas no primeiro PET-CT. Tá? E aí a gente passa agora a como está o nosso paciente hoje, né? 7 anos após. Essa foto à direita foi tirada hoje de manhã, né? Paciente sem a lesão na face já. Aqui o controle de raio-x e do eletro dele atual. O eletro está normal, Mariana? Pois é um ritmo sinusal e o que chama atenção aí é um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Ele está aí com CDI só expectante, né? Não está comandando, está só... Esse bloqueio atrioventricular de primeiro grau é porque tem um acometimento bem importante aí na região basal, do septo basal, então é muito comum ter BAV de primeiro. Então, aqui só fazendo um comparativo com os eletros antigos, para ter uma noção de 2016 para 2023. Melhorou um pouco, né? Mudou um pouquinho só, né? E também o raio-x, né? Que nem o Dr. Paulo comentou do alargamento ali do mediastino, na região paratraqueal, dá para perceber, dá para notar uma redução Eu, sinceramente, não teria valorizado muito aquele alargamento mediastino superior, mas agora dá nitidamente para a gente ver que melhorou, né? Dá para ver que melhorou, mas uma outra coisa que chama atenção bastante, como o Paulo tinha destacado, é o aumento dessa massa aqui à esquerda, porque o botão aórtico é aqui, né? O quarto arco está aqui. E se a gente olhar a sombra do broncofonte esquerdo, ele está sendo desviado, como o Paulo tinha chamado a atenção lá, para cá. E esse aqui deixou alguma cicatriz, provavelmente, porque diminuiu muito o volume de uma radiografia para outra, mas ainda tem, se a gente prestar atenção nessa silhueta, ela está alargada, é exatamente aquela área que tinha, que parecia uma... A comparação é meio desgastada, mas enfim, aquela asa de borboleta ali daquele cadeia ganglionar, pegando os dois. Então, sobrou alguma coisa aqui, e isso vai fazer com que a gente sempre lembre que ele teve alguma coisa. Mas a evolução é fantástica, a redução da área cardíaca chama muita atenção também, né? A gente vê que aqui ele tem um perfil tendendo a alargar, aumentar, perdendo aquela morfologia de coração, e aqui ele passa a ter uma morfologia muito mais parecida com a de um coração normal. Então, é uma evolução fantástica, né? Então, dando seguimento aqui à evolução clínica atual do paciente, ele segue acompanhamento no nosso ambulatório do miocárdio, passou em consulta semana passada, tá? Estável hemodinamicamente, em classe funcional 1. Ele acompanha também no Hospital São Paulo, devido à sarcoidose, né? Realizou o tratamento dele ao longo desses 7 anos lá. Atualmente ele está usando apenas amiodarona e metoprolol, sem uso de nenhum imunossupressor. Faz 4 meses que ele foi suspenso prednisona. Agora, para comentar o eco atual dele, o Dr. Tito. Bom, boa tarde. Caso bastante interessante. Queria lembrar que sarcoidose cardíaca é um quadro muito raro, difícil de fazer o diagnóstico. O Paulo já comentou sobre o realce, a gente também tem uns realces que podem acometer o ventrículo direito, principalmente na parede anterior, às vezes alguns epicárdicos, né? Não é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico bastante difícil. E para o eco, como a gente não tem sequências diferentes, é basicamente uma análise visual e do Doppler e contratilidade, também fica difícil fazer um diagnóstico só pelos achados do eco. Nesse caso ficou um pouco mais claro, que eu acho que é um caso já bastante evoluído, então tem algumas características que a gente encontra sempre. A primeira delas aqui é o eixo parasternal longitudinal, eu tenho o ventrículo direito acima, ventrículo esquerdo, aorta e átrio esquerdo. Olhando de cara, eu já consigo ver que a fração de ejeção é melhor do que aquela descrita antes em 42, e realmente é melhor, a gente vai ver depois. Então já é uma recuperação do ventrículo esquerdo. E eu tenho um afilamento aqui desse segmento, bastante documentado em pacientes com sarcoidose de uma forma um pouco mais avançada, ou tratada ou não, arrastada. Esse afilamento significativo dessa região, ele mediu 3 milímetros, está descrito aqui acima, enquanto a parede posterior era de 8, o resto da parede, e o septo também de 8 milímetros. A gente tem um diâmetro diastólico de 53, também menor do que o prévio, com aumento discreto do ato esquerdo, tendo que teve um certo remodelamento do ventrículo esquerdo. Aqui só a setinha mostrando o afilamento da parede. Fazendo um eixo curto, a gente está vendo essa linha pontilhada aqui na via de saída, então, olhando ela de frente, eu mais uma vez consigo ver aquele afilamento dessa região. E aqui a alteração contrátil,
bem significativa até na região inferoseptal, e também na parede inferior a gente tem uma hipocontratilidade nessa região, uma cinesia nessa região. Mais uma vez o eixo curto, mostrando aqui também esse segmento mais próximo do septo, entre o VE e o VD, claro, também com alteração contrátil, e o afilamento bem característico da sarcoidose. Não é exclusivo, mas é característico. Aqui, uma das características. A gente tem 4, 2 e 3 câmaras, uma fração de ejeção preservada pelo tridimensional. A gente tem alteração contrátil, uma hipocinesia, uma acinesia aqui do segmento basal da parede inferior, também a cinesia do basal da inferoseptal, e uma fração de ejeção pelo tridimensional de 58%, absolutamente preservada. Opa, perdão. A análise da deformação miocárdica. Então, fração de ejeção preservada, vamos ver se o strain está preservado. E, na verdade, o strain não está preservado, mostrando que a gente tem algum grau de alteração da função sistólica do VE, apesar da fração estar preservada, de 15,6, não é tão reduzido. Aqui no bullseye pequenininho, a gente vê que é mais prevalente na região do septo, mais acometido no septo. Quando a pessoa está em ritmo de marca-passo, pode ser por causa do BRE do marca-passo, mas no exame parece que ele não estava. Quer dizer, estava no ritmo marca-passo, pode ser só do marca-passo, mas muitas vezes o acometimento é mais frequente no septo, pode alterar esse strain longitudinal. Do lado do ventrículo direito, nenhuma alteração digna de nota, eu tenho uma fração de ejeção e um FAC dentro da normalidade, lembrando que o FAC normal acima de 35, está com 38, fração de ejeção de 50%, não parece ter nenhum acometimento do ventrículo direito em si. Análise dos fluxos, válvula aórtica normal, refluxo mínimo, sem gradiente significativo, uma PSAP estimada em 40 milímetros, então tem uma hipertensão pulmonar, não é tão alta a PSAP, mas tem essa alteração, com um refluxo tricuspídeo discreto a moderado, um pouco de influência do marca-passo, do cabo marca-passo, segurando a movimentação de um dos folhetos. Na IM, muito provavelmente, secundária a essa alteração segmentar da parede inferior e de outras regiões do ventrículo, a gente tem uma IM também discreta a moderada, descrita previamente. E aqui, mais uma vez, mostrando o marca-passo e a incidência tricúspide. Então, o eco mostrou uma certa melhora, tanto da fração de ejeção, quanto um remodelamento do diâmetro diastólico do VE. Realmente uma melhora do quadro, tendo esses refluxos valvários ainda como sequela de uma alteração segmentar, esse afilamento na parede anteroseptal, mas uma melhora substancial do quadro. Pode passar aí, porque são 2 imagens só. Bom, aqui é uma tomografia de tórax feita do lado esquerdo a pré-tratamento e do lado direito pós-tratamento. Então, o que chama a atenção é o seguinte, os linfonodos mediastinais, tanto em número e em tamanho, reduziram significativamente. A gente percebe que na imagem à direita tem até pontos de calcificação, então eles saírem de um processo inflamatório com aumento de volume para um ponto mais, tirou essa inflamação e ficaram um pouquinho mais calcificados. Vejam o acometimento do parênquima pulmonar, como inicialmente do lado inferior direito tinha alterações discretas e com o tratamento posteriormente isso já foi causando mais uma lesão fibroatelectásica retrátil, muito mais característica de uma sarcoidose em um estágio diferente. Você pode passar para o próximo, por favor? Que a gente documenta também isso na imagem esquerda, a imagem pré, veja o aumento significativo dos linfonodos, e do lado direito, já essa linfonodomegalia com menor volume, menos quantidade, pontos de calcificação, assim como o acometimento do parênquima pulmonar acaba sendo mais crônico. A gente vê o artefato decorrente do CDI. Lembrando que a sarcoidose é uma doença granulomatosa, que tem vários estágios e formas de apresentação, o diagnóstico justamente não acaba sendo muito fácil, é desafiador, o realce tardio clássico que a gente observou nesse exame, mas muitas vezes o padrão de realce para o processo inflamatório acaba dando padrões de realce tardio muito mais heterogêneos que simulam algumas doenças. Então, o que chega a pensar no diagnóstico é esse acometimento de linfonodomegalias mediastinais significativos, que não tem uma aparência infiltrativa, maligna nas imagens de perfusão, e isso junto com um achado clássico característico miocárdico que chegou à hipótese diagnóstica e, consequentemente, uma evolução muito boa, documentada pelo ecocardiograma e pela tomografia também.
Ibrahim, você já tinha visto a evolução de um paciente com sarcoidose calcificando os gânglios? Já tinha visto um outro caso. Esse é o segundo caso que eu vi na vida de sarcoidose. Quer dizer, mentira, vi 3, mas esse é o segundo que eu vejo a evolução. E eu queria só reforçar o que o Paulo disse, é um diagnóstico extremamente difícil, e o Tito, que é uma pessoa muito influente no mundo da imagem, participa muito ativamente num grupo de WhatsApp aí, e o pessoal de vez em quando sai dando diagnóstico de sarcoidose à torta e à direita. A gente tem que lembrar que sarcoidose é rara, e sarcoidose cardíaca sem comprometimento sistêmico é uma coisa rara dentro da raridade, né? Então, esse caso, parabéns sinceramente a vocês, não só pela condução, mas pela apresentação, por tudo, porque esse ensinou a fazer diagnóstico de sarcoidose. Isso é uma sarcoidose, né? A gente tem que ter os achados extracardíacos, aí a gente achou, e aí a gente vai atrás. Antes de você passar para a apresentação da última parte, só fiquei com uma dúvida que eu queria perguntar para a Mariana. Se daquelas áreas de Reals que o Paulo mostrou, alguma delas pode ser a fonte da arritmia que esse paciente tinha? Eu acho que não dá para descartar, né? E aqui é um caso que tem muita fibrose, o QRS é bem estreito, não é que é fragmentado, né? Pois é, mas eu não achei tanta fibrose. Por isso que eu te perguntei, eu achei que ele tinha uma quantidade de fibrose pequena mesmo, o que é compatível com essa reversão. E isso também contribui para a beleza do caso. Quer dizer, foi um caso que o comprometimento era muito mais inflamatório, que tinha aquele edema todo que o Paulo mostrou, mas não tinha tanta fibrose. Mas a fibrose que tinha poderia gerar arritmia, né? Talvez pode ter sido uma das coisas muito bonitas. E o BAV, né? Aquela região basal do septo provavelmente fibrosou, né? Porque ela não ficou ali fina, causando o BAV de primeiro grau. Tinha menos edema, né? O que a gente vê aqui, componente inflamatório, era mais extracardíaco do que miocárdico, e provavelmente isso era uma sequela já de algum processo. Uma última observação, 10 segundos, é para lembrar por que o raio-x não é totalmente normal, né? Porque os gânglios diminuíram, mas calcificaram, então a gente consegue ainda enxergar alguma coisa. Então, passando a palavra para o doutor Augusto, para falar um pouquinho de sarcoidose. Rafael, licença. Dá tempo de fazer uma pergunta antes da apresentação? Dá tempo? Doutora, eu queria, assim, voltando um pouquinho no caso, quando ele teve essa apresentação... Nome e estágio que está rodando. Esse quadro de Iago, sou Iago, sou R1 da Cardio, estou rodando no Teleletro e na Cintila. Quando ele teve essa apresentação inicial com esse quadro de linfadenomegalia generalizada, se caberia como diagnóstico diferencial HIV, considerando um paciente jovem com essa apresentação, se o acometimento miocárdico caberia como diagnóstico diferencial, e se caso caiba como diagnóstico diferencial, qual seria o padrão na ressonância que diferenciaria ali da sarcoidose? Bom, excelente pergunta, né? Porque muitas vezes quando a gente lauda essa ressonância, não tem todas as informações, não tem PET, não tem às vezes nem eletro. Então, o padrão que chamaria atenção em diagnósticos diferenciais muito relevantes é ter linfonodomegalia em alguém com paciente com tuberculose, né? Tem que lembrar que linfonodomegalia desse jeito e com uma massa impossível perto do coração, extracardíaca com compressão, é até o famoso tuberculoma, né? Mas ele tem um padrão de apresentação diferente, mais uma massa que envolve pericárdio, dá sintomas mais compressivos. Outra doença, o linfoma primário cardíaco, é muito raro, raro mesmo, mas é um linfoma secundário com envolvimento ganglionar e comprometimento cardíaco, mas a evolução é totalmente diferente. Na ressonância magnética, o envolvimento é tão grave que acaba acometendo coronária direita, padrão de filtração pericárdio, derrame pericárdico, derrame pleural. Então, a forma de apresentação na ressonância, mesmo sem o real tardio, seria totalmente diferente, que seria muito mais infiltrativo. Aí as massas mediastinais que entram no diagnóstico, o timoma, né, o tiroide, o teratoma. Então, o padrão de infiltração de linfonodomegalia chama muito mais atenção para a sarcoidose do que para essas outras massas. Mas, apesar de tudo isso, o diagnóstico é histológico. Você tem que biopsiar a massa, sem dúvida, para você fechar seu diagnóstico. Acho que o Paulo elencou muito bem os diagnósticos diferenciais que envolvem massa. Mas, às vezes, você pode não perceber o gânglio, principalmente, ou se o nódulo for pulmonar. Porque a ressonância não é um exame tão bom para isso, ele pode passar com um artefatinho a mais ali. Porque é difícil também ter gânglios tão exuberantes como tem nesse caso. Os outros dois, difícil. 1/3 dos casos que eu vi, que é esse, tinha linfonodos muito exuberantes.
mas em relação ao comprometimento cardíaco, é um processo inflamatório. Então, entra no diagnóstico diferencial, miocardite, entrou muito agora, eu vi muita suspeita nos últimos 3 anos, de gente que tinha quadro pulmonar, fazia uma miocardite, vinha para ver se era sarcoidose, mas era uma miocardite consequente à Covid, e aí o aspecto passa a ser um aspecto, e no Covid também às vezes a gente tinha gânglios aumentados, o que tornava o diagnóstico muito mais difícil. Então, como a Edileide disse, é uma situação em que a ressonância é uma ferramenta a mais, mas não bate o martelo, é bem difícil da gente fechar o diagnóstico. No caso do HIV, o padrão de realce tardio na ressonância seria semelhante? No caso do quê? Do HIV. HIV é um processo inflamatório. O que dá mais alteração inflamatória também, dependendo da fase que você vai pegar, mais ou menos edema, mas não tem um padrão específico. Vamos lá? Boa tarde, sou Augusto, R1 da CARD do Instituto. Vou fazer uma breve revisão de sarcoidose para vocês. Como introdução, a sarcoidose é uma doença granulomatosa sistêmica, formada por granulomas não caseosos, a princípio de uma etiologia desconhecida, mas tem-se a ideia de uma ligação genética. A prevalência da doença sarcoidose é de 10 a 40 pessoas em cada 100 mil, com um risco de 3,8 vezes maior em afro-americanos em comparação com pacientes caucasianos. E uma faixa etária de 25 a 75 anos. É uma faixa etária um pouco ampla, mas pegando principalmente a sarcoidose cardíaca, que é nosso foco principal, seria principalmente em mulheres de meia idade. É uma doença sistêmica, como já falado, acometendo pulmões, pele, linfonodos, sistema nervoso central, pode acometer olhos, fígado, coração, dentre outros órgãos. A sarcoidose cardíaca, clinicamente manifesta, é diagnosticada em 5 a 10% apenas dos pacientes e tem estudos japoneses que mostram até um pouquinho mais, um aumento dessa percentual, e tem um estudo em autópsias com acometimento cardíaco de 20 a 40%, o que mostra para a gente que essa doença acaba sendo um pouquinho subdiagnosticada. O quadro clínico, a princípio, do lado esquerdo, nós vemos um quadro clínico mais generalizado, né, acometendo olhos, pode dar uma visão turva, olhos secos, evoluindo até um glaucoma, um aumento de linfonodos, como já falado, quadro pulmonar, uma tosse, um hemoptoico, quadro cardíaco, eu vou falar na imagem ao lado, pode causar uma hepatoesplenomegalia, dor articular, artrite, inchaço em joelhos. Da parte de pele, principalmente erupções, eritematosas, pode causar uma doença lupus-like, um lupus pérneo, um eritema nodoso e lesões dérmicas em costas e nódulos subcutâneos. Da parte cardíaca, principalmente, a sintomatologia depende da localização, da extensão e da atividade da doença. Nessa primeira imagem, nós vemos uma pequena lesão aqui, basal, um afilamento pequeno, um septo basal, pode levar até uma doença, principalmente um quadro assintomático. Na imagem ao lado, nós vemos um grande envolvimento já de septo pela doença, principalmente levando a um quadro aí de bloqueios, num acometimento, além de septal, pode, nessa imagem, além de septal, um acometimento mais envolvimento parede ventrículo, onde isso pode causar um circuito de reentradas, paciente evoluir com arritmias, principalmente a TV, como mostrado no nosso caso, e um paciente já nessa imagem que mostra uma extensa área de miocárdio acometida. Esse paciente pode evoluir com sintomas de IC e também junto com sintomas de arritmia. A doença sarcoidose, por ser uma doença inflamatória, ela é o mais favorável a um quadro mais arritmogênico, predomina mais o quadro arritmogênico de uma sintomatologia de IC. Aqui são apenas imagens para a gente ilustrar. Nessas imagens a gente consegue
V, linfonodomegalias perilares, como já mostrados, e também uma doença pulmonar micronodular difusa. Nessa imagem indica uma dactilia com uma rarefação óssea, principalmente aqui em segunda falange, e lesão de pele, principalmente aí um lupus pérneo, um lupus-like, uma doença lupus-like, mostrada nessa imagem dessa paciente. Aqui, eu trouxe essa imagem, foi um relato de caso nosso aqui do Instituto, que foi levado para congresso, que chegou um paciente aqui com uma taquicardia ventricular sustentada, e a investigação foi fechada também para ele o diagnóstico de sarcoidose, para mostrar principalmente também essa alteração em pele, que seria aí a sarcoidose papular. Como diagnóstico, como já falado, o principal seria o diagnóstico histológico, com o achado de biópsia, revelando já o padrão de uma lesão, uma lesão não tuberculosa, e um granuloma não caseoso, que não seria não tuberculose, e também ele pode ser fechado o diagnóstico excluindo a biópsia. Temos critérios maiores e menores que podem definir a gente na nossa diagnóstico. Para fechar o diagnóstico, temos que ter 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores. Como critério maior, temos um bloqueio atrioventricular de alto grau ou uma arritmia ventricular. Outro critério seria um afinamento basal do septo ventricular, como já foi falado também. Um outro critério, uma disfunção contrátil de ventrículo esquerdo, mostrando aí uma diminuição de fração de ejeção. Uma cintilografia com citrato ou um PET FDG, revelando o acúmulo anormal desses marcadores em miocárdio, e uma ressonância com gadolínio, revelando esse atraso no contraste do miocárdio. E como critérios menores, temos achados anormais de ECG que não seriam aí que não fechariam um quadro para critério maior. Arritmias ventriculares, desvio de eixo, onda aqui anormal. Entra como critério menor um defeito de perfusão na cintilografia miocárdica, e também uma biópsia endomiocárdica que não fecha um critério maior. Achados, o ECG, o eletro, pode ter achados muito inespecíficos, como um bloqueio atrioventricular, arritmias ventriculares, um desvio de eixo e ondas Qs anormais, patológicas. O ecocardiograma, como já foi falado, um achado principal seria o afinamento basal do septo interventricular. Pode ser encontrados também aneurismas e anormalidades regionais do movimento da parede e disfunção sistólica ou diastólica de ventrículos. Ressonância cardíaca, o achado de realce tardio do gadolínio, principalmente subepicárdico de parede média ao longo do septo basal e da parede inferolateral, e outros achados da ressonância também seriam o afinamento da parede do ventrículo e um edema miocárdico global ou regional, dependendo do acometimento da doença. O achado de PET-CT, FDG, o FDG é um análogo da glicose, por isso ele marca áreas de intensa atividade, principalmente atividade metabólica, mostrando uma atividade inflamatória, inflamação do miocárdio nesse caso, mostrando aqui uma alta concentração de marcadores nas áreas afetadas, e isso, como já foi falado também, o PET-CT pode ser um marcador de atividade de doença, podendo ser comparado posteriormente ao tratamento, à evolução. A biópsia é o padrão ouro, mas a princípio ela tem uma baixa sensibilidade devido à natureza focal da doença. Se for uma doença que não acomete uma grande extensão do coração, nós pode entrar para fazer a biópsia e pegar um pedacinho que não seja acometido. E daí a biópsia não nos ajuda muito nesse caso. Então, pode ser visto aí granuloma não caseosos em menos de 25%. Depende muito do local onde a gente vai biopsiar. Como tratamento, o objetivo do tratamento da sarcoidose é reduzir a atividade inflamatória e a prevenção de fibrose, e deve ser guiado pela magnitude do processo inflamatório
e o grau de acometimento miocárdico. É recomendado em disfunção ventricular esquerda, arritmias ventriculares ou distúrbios de condução, atividade hipermetabólica no PET, um realce tardio na ressonância e disfunção de ventrículo direito com ausência de hipertensão pulmonar. O tratamento ele tem alguns steps, começando com um tratamento não sistêmico, né, um tratamento mais tópico, mas principalmente a base seria os imunossupressores, começando com corticoide, a gente podendo evoluir para metotrexate, azathioprina, os anti-TNFs, alfa, os anti-TNFs, né, o rituximab com imunobiológicos. E lembrar também de tratar os sintomas de C. Podemos usar diurético, IECA, tratar a IC do paciente. Também temos que lembrar da possibilidade de implante de CDI ou marca-passo, se o paciente tiver a indicação, e também pode-se também pensar como tratamento até o transplante cardíaco. De prognóstico, o efeito a longo prazo do tratamento imunossupressor na sobrevida, em 1 ano, em 5 anos e em 10 anos, é de 97, 90 e 83, respectivamente. E a presença de IC e a função cardíaca devem ser avaliadas antes do início do tratamento com corticoide, porque isso muda o prognóstico do paciente. E diante disso explanado, a gente tem que lembrar que o tratamento precoce é importante, que a gente consegue diminuir os efeitos da doença para o miocárdio. Lembrar também que o comprometimento cardíaco é responsável por 85% dos óbitos nessa doença. A presença de realce tardio do miocárdio avaliado na ressonância aumentou em 30 vezes o risco de morte súbita abortada ou implante de CDI nesses pacientes, e o limiar de 20% de massa de fibrose é associado com o risco de eventos de morte. E o paciente que tratado corretamente, como já foi visto, ele consegue uma recuperação aí de função ventricular e melhora do quadro arritmogêneo. Obrigado. Parabéns. A semana começou com o Dia dos Pais, mas 2 mães ganharam presentes por ver os filhos mandarem tão bem hoje, né? Foi muito bom mesmo os 2. Parabéns pela apresentação, pela discussão. Como já está um pouquinho mais tarde, apesar de estar com o auditório cheio, acho que é hora de partirmos, Edileide. Sim, concordo. Vamos agradecer a presença de todos, né? A participação. Gostei muito do dia de hoje, né? Foi tivemos sensacional. Participação da plateia. Então, vamos trabalhar. Venham sempre, façam perguntas, sempre. Que essa sessão é muito para isso mesmo. Então, muito obrigado pelas perguntas, pelos palpites. Isso. A doutora Ismânio brilhou, e com autoridades que nós temos na plateia, acho que foi um dia muito especial. Boa tarde. Toda terça-feira que vem, tem um caso que vai fazer esse parecer simples. É verdade. A doutora Marinela vai brilhar.